Fala, mamíferos, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem para mais esse episódio nosso. E agora, começando o nosso abril, a gente vai ter que começar a falar de seca, assim como a professora Janaína falou esses dias atrás. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, não para a vaca de leite em si, mas para aqueles que às vezes a gente fica um pouco esquecido, que é justamente o nosso gado de cria e recria, as nossas novilhas, como é que a gente trata desses animais. E para isso hoje, aqui na nossa mesa, a gente vai falar sobre sal mineral, proteinado ou ração. Qual dos três? Nós vamos falar de sal mineral, proteinado ou ração, então. Ou ração. Eu tô cansado de ser o Severino aqui nessa empresa. Tava almoçando ali, não vem gravar um podcast ali e tal, me botou sentado aqui. Ué, assim que é bom. Ser o Severino aqui não é fácil, não. Não é só ser o Severino, não, Tomás. É saber que você é tão bom, mas tão bom, Porra, que a gente pode chegar na hora e simplesmente falar o assunto, porque propriedade para falar tem. Não, Ele quer ganhar uns pontinhos. A gente vai aqui aprender com você. Então nós vamos falar de proteinado. Exatamente. Proteinado e as suas variações. E justamente para fazer, ó, como é que a gente recomenda, você que é produtor, o que a gente vai fazer com esses animais daqui para frente. E para isso a gente está aqui comigo, Daniel, do meu lado, o Tomás. E aí, Tomás, você que tem alguns, quase anos que não aparece por Tem aqui. mais ou menos um ano que eu fiz a última participação aqui. Isso. O dia que faltou o Rogério Ceni. Agora hoje tivemos mais baixas aí. E eu tô aí de volta, né? Mas o importante é que você assiste todos os podcasts. Assisto, com certeza. Olha que bom. Na verdade eu só ouço. No Você carro, só ouve. viajando, Mas é isso aí. Mas Então é uma tá boa bom. dica para o pessoal aí, né? Com Coloca certeza. no carro e vai escutando. Né? Esse é o principal, né? É o que eu mais vejo. Eu escuto podcast demais nesse tipo. No carro, viajando, você tá ali à toa mesmo, pensando na vida, escuta um podcast pra você poder aprender alguma coisa interessante. Hoje eu vou tentar dar uns gritos aqui igual o Ronaldinho. Vai lá, eu confesso que eu acho que você vai fazer até melhor do que ele. Não. Aí também não. Aí também não. E o nosso terceiro integrante de hoje, Leandrinho. Como é que você tá? Beleza? Tudo bom, cara. Graças a Deus, tudo certo. Trabalhando bastante, né? Não pode parar. De jeito nenhum. Ainda mais agora, né? Que a JPA começa a vender muito mais volume do que antes. Muito mais volume, com certeza. Pelo Por causa próprio da seca. motivo de hoje a gente estar sentado aqui, que é a... Exato, a seca. A seca. É verdade. É isso. Como é que é o negócio, hein? A proporção é muito maior mesmo na seca Bem de maior. venda? Vamos pôr na parte de nutrição animal, você vende 25 mil toneladas na época das chuvas e 35 mil toneladas na época de seca. Nossa, mas faz uma diferença violenta. Faz uma né? diferença muito grande. Muito grande. E que eu acho interessante que não é só por conta de proteinado e tudo mais que o pessoal usa, né? É realmente gado passando fome, que aí sim você tem que dar mais ração, você tem que Exato. substituir comida para poder fazer com que esse Exato. animal consiga romper na seca, né? Isso. E o engraçado é que, assim, por exemplo, caroço algodão, polpa cítrica, chega janeiro até julho, é entre safra. Então o preço sobe muito. Tem essa outra situação. E aí começa a safra na seca, o preço abaixa e o consumo aumenta muito. Isso de outros produtos também. Então tem essa situação também que acaba ajudando. O preço cai em alguns produtos. Né? É uma das únicas vezes, eu acho, que as coisas andam em sentidos opostos. Inversamente proporcional, né? Mas para um lado bom, né? Quando você tem bom. mais oferta de volumoso através de capim e tal, você tem um preço mais alto de insumo. Nesse caso, né? Em alguns casos, né? Porque Soja, do por insumo, exemplo, sim, não. depende do insumo. Tem alguns insumos. Milho, por exemplo, a época de baixa do milho é agora. Sim. Né? E aí vai chegando no auge do inverno, pelo menos na nossa região aqui, o preço tende a subir. Mas esse ano está difícil de subir, mas eu acho que vai subir um pouquinho. Mas está quase. No seu caso também, só para deixar a turma também, tem muito o negócio do confinamento, né? Tem. Acredito que você tenha muito confinamento também. Confinamento tem bastante cliente de confinamento. É o que mais puxa também esse volume para cima, né? Com certeza, com certeza. Mas tranquilo. Então vamos lá entrar para nossa pauta? Vamos, bora. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu queria trazer para a mesa aqui. Sal mineral, proteinado e ração. Qual que é a diferença entre os três? Eu fui muito simplista na hora de falar para vocês o título de sal mineral, proteinado e ração. A gente sabe que tem uma infinidade de variações entre isso, né? Mas a gente tem algumas coisas que definem o que é um, o que é o outro. E o que você me fala, Tomás? O que você me traz aí de... definição de proteinado, se eu não tiver esquecido aqui, a gente tem um produto aí acima de 20%, né? O mínimo, 20% Sim. de proteína bruta. Deve ser por aí. E ele tem que entregar, se eu não me engano, 30 gramas de proteína
para cada 100 kg de peso vivo, né, do animal, no consumo, né, quando você faz ali a proporção com o consumo. E ele tem que ter ali, no máximo, 85% da proteína vindo de nitrogênio não proteico, né? Então, acho que perante ao mapa, a definição é essa, né? Tô errado? Tô certo? Não, eu acredito que é por aí. isso. Não, Então, eu só chamei pra entender. no almoço, era justamente para você dar essa o informação cara dá pra aula, gente, né? entendeu? Então, tá. só para entender, para ser proteinado perante o mapa, Acima de 20%, acima de 20% de proteína. 20% de proteína, recomendação de 30 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, Isso, não é isso? exato. E qual que foi a última aí? E, no máximo, 85% da proteína vindo de nitrogênio não proteico. Nitrogênio né? não proteico, que a gente pode dizer aí, basicamente, aí no dia a dia, a ureia, como essa Isso. fonte de nitrogênio não proteico, certo? Isso aí. Ou seja, não tem como escapar. Por mais que você queira usar ureia, além de todas as... apesar de todos os benefícios, a gente não pode usar só ureia Só como ureia, fonte de exatamente. nitrogênio, né? Bacana, mesmo porque uma proteína não é feita só de nitrogênio, né? Ela tem todas as É isso outras aí. partes. Por isso que a gente tem que vir com a proteína verdadeira. Mas então tá. Eu costumava, muito na época que eu ia mais a campo, eu falava muito que o proteinado nada mais é que em proporções diferentes quando eu misturo sal mineral ou minerais com ração. Então, por exemplo, eu tenho um proteinado de baixo consumo. Eu forcei esse consumo para baixo. Como a gente faz isso? Com sal. Então, se eu aumento a proporção de sal num proteinado, eu vou ter um proteinado de baixo consumo, porque ele não vai conseguir. Ao mesmo tempo, se eu coloco mais ração, se eu coloco mais soja, se eu coloco mais coisas que normalmente a gente fala que traz da ração para dentro do proteinado, eu estimulo o consumo, eu tenho um proteinado de alto consumo. E é lógico que você tem as variações no meio disso. Eu acho que essa é uma forma muito simples da gente explicar para o produtor o que a gente está recomendando e por que a gente está recomendando um proteinado ao invés de dar um sal mineral, por exemplo. Ou às vezes, por que é um sal mineral e não só um proteinado? Quando que eu uso ração, se realmente é necessário, já que ela aumenta o consumo e automaticamente o custo de produção através disso também, né? Mas no final das contas a gente tem que escolher. E como é que o produtor faz para escolher cada um deles? Quais são as variações? O que a gente tem nesse meio que a gente tem que levar em consideração? Eu acho que a gente podia começar falando da época do ano. Esse é um dos mais importantes, a gente acabou de dar uma pincelada nisso, né? Sim. Se tiver mais pasto, época de chuva, tem mais proteína no pasto, não é isso? Nós temos uma mudança ali, né? Geralmente, o que o pessoal faz aí entre final de período das águas e início de período de seca é o famoso diferimento de pastagem, né? Você começa a montar ali uma espécie de reserva de volumoso em pastagem para os animais consumirem durante a seca, né? E isso necessariamente faz com que os animais tenham que consumir esse capim com uma idade mais avançada, né? Então, à medida que a gente tem esse capim aí com uma idade mais avançada, a gente tem algumas mudanças ali no perfil bromatológico desse capim que vai ser uma coisa importante da gente definir. Se a gente vai usar só o sal mineral, se a gente vai usar proteinados, vai ter que usar ração e tal, né? Uma das coisas é o teor de proteína desse capim, né? A gente sabe aí que, em termos de exigência, se a gente tiver ali na dieta total menos de 7%, né, de proteína bruta, a gente não consegue ter ganho de peso, né, nos animais. Então, mesmo que eu tenha lá meu pasto ferido, volume alto de pastagem e tal, a gente não consegue implicar num ganho de peso para os animais. Mesmo, né? porque se a gente chega... Por melhor que seja o capim. Eu vou dar um exemplo para você de uma braquiária brisanta aí, ela com entre 60 e 90 dias aí, ela está próximo de 6,5%, 6,8% de proteína. Então tem que suplementar, não tem outro jeito. Já teria que suplementar. Né? Se a gente for pensar de 90 a 120 dias ali, nós vamos chegar a índices próximos aí de 4,7%, 4,6% de proteína bruta. Né? Então, mesmo que você tiver oferta de pastagem, você não consegue implicar isso ali num ganho de peso. Porque basicamente também, se você começa a ter uma pastagem com menos de 7% de proteína, na verdade é quase que isopor que você está dando, né? É fibra quase que pura, né? Exatamente, né? E o crescimento em FDN também, ele acontece inversamente, né? À medida que o capim
ele vai ficando aí com mais dias, né, com mais idade. A gente tem um crescimento também de FDN aí, vamos falar em 60 dias aí, nós vamos ter um crescimento de 12, vai de 60 a 120, vamos ter um crescimento até 12% de FDN aí, né, que está diretamente relacionado também ao consumo, né, Sim. desse capim. Então, no final das contas, você concorda comigo que o proteinado ele vai ser mais importante na época da seca do que na época das águas. Não que ele possa ser usado só, né, Sim. nesse momento, mas com certeza ele se torna mais importante. O pouco pasto que tem no auge da seca, ele tem quantos por cento de proteína? Ele mantém o auge da seca, nós estamos falando já próximo de 120 dias, né? Então Sim. ele vai ter 4,5, 4,6, 4,7 de proteína. 4% de proteína é muito baixo. Muito baixo. Mas Sim. mesmo no auge da chuva, você tem que suplementar, não é isso? Porque no auge da época das águas ele dá 7%, não é isso? Não, depende do capim que a gente está falando, do manejo, está muito relacionado à idade do capim também. Então, e depende dos objetivos, né, do produtor. Então, a escolha de suplementar ou não vai levar tudo isso em consideração, né? Manejo desse capim, a gente trabalha, né? A gente que mexe mais na pecuária de leite, às vezes utiliza pastagem intensiva, a gente consegue colocar aí capim com 18% de proteína, né? Às vezes até mais, né? Sim. Então, isso depende Aí muito com capim dos de objetivos. 18% de proteína, você não precisa dar o proteinado. Ou estou errado? Então, tem as outras variáveis ainda, mas aí acaba que ele começa a não ser tão expressivo mais quanto o outro, né? E se você quiser saber mais, você, Leandro, que está aqui nessa mesa, e às vezes vai estar em casa essa noite, olhando no YouTube, mais uma vez esse mesmo episódio, você vai ver que aqui no card, ó, aqui do lado, vão ter as entrevistas que a gente fez com a professora Janaína falando sobre pastagem, sobre manejo de pastagem e como que esse capim pode melhorar dentro da sua casa. Então, se você ainda não viu, tá aqui no card para você os 2 vídeos. Beleza? É impressionante, Leandro, você tá um propagandista. Você Eu gostou? vou te contratar para JPA. Não, você pode contratar que só não tá pra você fazer fácil para propaganda. ninguém. Não tá fácil para ninguém. Mas olha só que bacana. Você falou muito a questão de usar proteinado. No auge das águas, você falou de não usar proteinado. Mas tem uma coisa também que depende muito, que é a velocidade de ganho de peso que eu quero desse animal. Então, tem 2 variáveis que eu vejo muito importantes. A primeira é a velocidade de ganho de peso que você quer imprimir nesse animal, e a segunda é o tipo de animal que você está trabalhando. Então, se você estiver trabalhando com um animal mais apurado, mais holandês, dependendo do caso, às vezes você tem que dar um reforço, porque realmente é um animal mais exigente. E depende da estratégia também do produtor, né? Se ele for fazer uma FIV, alguma situação dessa natureza, compensa ele suplementar mais, né? Depende da estratégia. Não, e o proteinado também, ele vai trabalhar com um limite, né? A gente vai falar isso aí pra frente com certeza de como é que funcionam os tipos de proteinado, quantidade de consumo e tal, mas ele vai ter um limite também de ganho de peso que ele vai conseguir imprimir, né, no animal, e aí às vezes você tem que partir para outras estratégias, né? Sim, mas exatamente, as estratégias mudam muito. E eu vou dar um exemplo, você acabou de dizer, eu quero fazer uma FIV nos animais, ou eu quero mesmo inseminar, quero melhorar a reprodução. A gente sabe que um animal ele tem que estar no processo de ganho de peso para que ele tenha uma reprodução realmente num nível, em números que sejam interessantes. Então, é aquela máxima, né? Se eu tenho uma vaca magra que está engordando, ela tende a emprenhar mais fácil do que uma gorda emagrecendo. Isso é uma coisa que às vezes é um paradigma da turma, né? Tipo, é só vaca gorda, não. Ela tem que estar ganhando peso. Entendi. Então, a partir do momento que eu dou um proteinado para esse animal, ele tende a ganhar peso, e se ele já tiver o mínimo de peso suficiente e tiver tudo certo com ele, acaba que ele entra no cio e a gente consegue ter um resultado lá na frente. E outros são bezerras. Então, por exemplo, eu estava conversando com um dono de laticínio, que é cliente nosso, e ele está querendo agora aproveitar a baixa do preço dos animais para poder comprar umas bezerras, para poder fazer FIV para o nosso próprio projeto de originação, fornecer as bezerras para isso. Então ele começou a fazer o cálculo comigo. Ele falou assim, Daniel, as bezerras, mas que tipo de bezerra que eu vou comprar? Eu vou comprar a bezerra desmamada de 5 meses, eu vou comprar um animal que já está com 1 ano, qual que é a estratégia? E eu comecei a traçar com ele, falei, olha, não vamos inventar a roda, não.
A gente vai fazer com que esses animais cheguem no peso do jeito que eu preciso, lá para o lado de outubro, novembro, que é quando começa a chover, e aí o animal automaticamente já começa a ganhar mais peso também, desde que bem tratado, porque começou a ter oferta de volumoso. Então, para eu ter esse animal no ponto de inseminação, lá em outubro, novembro, qual que é a idade do animal que eu vou comprar hoje para ele estar pronto lá na frente? Se eu comprar uma bezerra, ela vai ter que ganhar mais peso até chegar lá, concorda? Concordo. É uma estratégia de eu ganhar velocidade de ganho de peso através de ração ou mesmo do proteinado. Agora não, eu já tenho um animal que já está pronto. Já é uma vaca de 1 ano e meio, mais ou menos, mas ela está magra. Opa, eu vou esperar levar esse animal de uma forma mais tranquila durante a seca, que é onde você gasta, para quando chegar na época das águas, aí sim eu poder usar um proteinado, alguma coisa, para fazer com que ela ganhe peso. Mas de qualquer maneira, dos dois modos, depende de quando que eu quero que esse animal esteja pronto. E essa é uma estratégia que normalmente o pessoal não leva em consideração. A velocidade com que você precisa que o animal chegue no ponto que você precisa. Então, pelo que eu entendi é o seguinte, essa questão da época do ano. Inverno, nosso aqui, né? No sul é chuvoso, mas no nosso inverno tem que suplementar. Tem que suplementar. Acabou, ponto. Animal em pastagem. Né? No verão, você suplementa. Menos, mas suplementa. Concorda? E aí talvez você vai mudar um pouco o balanço dessa suplementação. Isso. Aí, né? o quanto você vai suplementar depende da sua estratégia. Depende da sua estratégia e da sua condição. Exato. Né? Então, aí você tem que fazer conta. Isso. Então, tem a regra básica da época do ano. Ó, inverno tem que suplementar. No verão, tem que suplementar bem menos. A quantidade será feita à base da estratégia desenhada aí com a companhia do leite ou com a empresa de consultoria. É isso? Basicamente Em resumo? é isso. Em resumo é isso. Em resumo é isso. E, inclusive a disponibilidade de pasto que você tem. Mas não só a qualidade. A gente falou muito de qualidade aqui e de fato tem que falar mesmo. Mas às vezes é volume de pasto. Uma coisa, por exemplo, que eu aprendi em Goiás é que se eu tenho baixa oferta de pasto na seca e eu tenho animal para tratar, os animais estão perdendo peso porque está faltando pasto. Então, o que muita gente faz? Opa, eu vou dar um proteinado para esses animais para que ele comece a ganhar um peso. Porque se eu dou proteinado, é aquela lógica que a gente não falou, eu acho interessante falar. Se os animais estão com uma oferta de volumoso, uma oferta de comida de má qualidade, a partir do momento que eu dou um proteinado, a partir do momento que eu forneço ureia, eu acabo fornecendo nitrogênio e nutrientes para que a microbiota do rumen aumente em população. E a partir do momento que ela aumenta em população, ela tende a aumentar a digestão dos alimentos que estão ali dentro. Se eu aumento a digestão, eu aumento a taxa de passagem, esse animal esvazia o rumen mais cedo e aí eu consigo com que ele consiga comer mais, porque o rumen acabou de esvaziar, então ele sente fome. Sim. Caso contrário, isso não acontece. Então para pensar comigo. Eu tenho pouco pasto. Se eu tenho pouco pasto e eu dou proteinado para esse animal, ele vai ganhar peso. Porque de fato ele vai começar a consumir mais matéria seca. Só que aí acaba o pouco pasto que eu tenho. Então às vezes você tem um ganho no curto prazo, mas logo em seguida você não tem nada. Sim. Então olha que interessante. Dependendo do que você tem na seca, é preferível não dar proteinado. Dá um salzinho e leva do jeito que dá. Melhor ainda, vende o que você tem de excedente e diminui a taxa de lotação do Sim, pasto você que vai você ter já mais não tem. pasto por mais tempo. Sim. Eu acho que são esses pontos aqui que eu coloquei e outros Isso faz parte da estratégia, né? Inclusive, eu acho que assim, a questão da época do ano já é pacificada, a questão da estratégia tem que analisar a questão do preço na época dos outros produtos. Então isso também tem que analisar dentro da parte estratégica do negócio, né? Você vê muito isso lá, Leandro, lá nos produtos lá da JPA? Que você vê que o pessoal compra mais uma coisa ou outra? Demais, cara. Você que, como é que não, você que Demais. fala que a pessoa compra, os clientes, eu quero isso ou aquilo. Isso é normal. Muita gente já está decidido com o que quer. Mas a gente às vezes coloca algumas oportunidades. Olha, por exemplo, a questão do DDG mesmo que a gente estava falando mais cedo. O farelo de soja está tanto o preço. Há um mês atrás o farelo de soja estava R$ 2.800 a tonelada. O DG estava R$ 1.400 em Goiás. Entendeu? O farelo de amendoim, por exemplo, claro que você não pode dar 100% da ração de farelo de amendoim ou trocar a ração muito rápido, senão o leite cai. Mas farelo de amendoim a gente estava conseguindo R$ 1.600.
Então é uma coisa que você tem que avaliar. Não falando para você fazer, mas é uma coisa que a gente instrui os nossos operadores a colocar várias opções. Porque tem essa sazonalidade do tempo. Tem tempo que o farelo de amendoim está 1.600 e o farelo de soja está 2.800. Agora, por exemplo, o farelo de soja baixou bastante, porque é época de safra. O farelo de soja foi para 2.300, 2.250, fechei. Hoje, inclusive, teve negócio a 2.250. E com uma tendência de baixar mais um pouco, pelas nossas análises lá. Então, tudo a gente tem que analisar, também na parte estratégica. O que a gente faz é analisar a parte estratégica na compra, né? No caso da JPA. Vocês fazem muito a questão da parte estratégica, da formulação, do manejo. Né? A gente faz muito a parte estratégica da compra. Então, isso a gente faz também. É que são dois elos da cadeia que trabalham em conjunto também e na mesma estratégia, né? Você tem a estratégia de comprar mais barato dependendo do que tiver e a pessoa quer comprar mais barato de você também dependendo do que você ofertar para ela, né? Exatamente. Inclusive a gente é um projeto para esse ano fazer dentro do ecossistema da empresa nossa, da JPA, você tem a JPA Bank, que a gente já falou aqui, eu acho, que é essa questão de facilidade para o produtor, financiamento para o produtor. Tem a JPA Agro, que é o Marketplace do Agro, e nós estamos fazendo a JPA Consultoria de Mercado. Para ajudar o cliente já fazer muito bem organizado, com profissionais lá, com reuniões, e falar, gente, caroço algodão e tal, e fazer uma análise de mercado para ele. Então vai ser um benefício para o cliente, porque se ele compra nosso, ele não paga a consultoria. Então, cada compra nossa vai gerar pontos que ele vai diluir na consultoria. Então, é a nossa ideia para esse ano aí, fazer alguma coisa nesse sentido. Porque o produtor precisa disso. Com certeza. Para você, por exemplo, avaliar essa questão que nós estamos fazendo, você precisa de saber o preço da ração. Se você não souber o preço da ração, na sazonalidade dela, você fica a pé, né? Então, a gente também tem esse projeto para fazer uma coisa mais organizada para o produtor, sabe? E é importante, né? Porque qual produtor, você mesmo, quando que você tem tempo de ficar analisando o preço, você precisa de ter alguém que te ajuda, que vive disso, para te dar essa informação. Aí você toma a sua decisão. Exatamente. Mas tem alguém por trás fazendo isso, né? Você pode fornecer isso para tudo. E o que eu falo sempre, tanto a Companhia do Leite quanto a JPA Agro são empresas de solução para o produtor rural. O que vocês promovem para o produtor? Companhia do Leite? Solução. Sim, com certeza. Nós também solução, né? A gente é solução na parte de compra, achar diversos insumos, vocês são solução em consultoria. E a gente vai dar essa solução de mercado, vai dar essa solução de financiamento. Então, é isso. Dentro do ecossistema nosso, nós queremos ser cada vez mais uma empresa de solução, assim como a Companhia do Leite, que é uma empresa de solução. Né? Com certeza. Eu acho que nos pontos que a gente tem que fazer para escolher cada um deles, eu acho que já foi falado, não foi, Tomás? Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar nesse ponto? Não, né? Acho que a gente trouxe aí todas as características que a gente precisa analisar, né? Mediante a escolha aí da suplementação ou não, né? Enfim, eu acho que ficou bem explicado. E o que vocês veem aí no campo? Você vê que o produtor ele tem muita dificuldade de analisar essa parte estratégica, essa parte que a gente falou aqui, dessa questão da época do ano, eu acho que já é pacificada com todos, né? Acho que o produtor já nasce sabendo que aqui tem seca no inverno, que não vai chover. Né? Nossos avós já falavam isso, que você tem que fazer alguma coisa. De vez em quando pega um de surpresa. Né? Sabe? Não tem condição. Surpresa, mas pega. Esperar a chuva em julho. O que eu mais vejo, Leandro, é a falta de percepção do custo-benefício. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela é fissurada no sal mineral porque fica mais barato, o animal consome menos e ela vai gastar menos com sal mineral. Mas ela não faz a conta do ganho de peso, o tempo que demora para a novilha entrar em cio, para o tempo que demora para ela virar uma vaca leiteira para voltar a retornar o dinheiro que ele estava investindo nela até então. E eu acho que esse é o ponto que a gente tem que bater mais em cima. É justamente nesse custo-benefício entre manutenção ou ganho de peso do animal e o custo que fica para ganhar esse quilo de peso. Né? E falta condição de adaptação também, né? Acho que fica claro que quando a gente traz que um capim aí, ele vai perder os teores de proteína dele ao longo da idade, né? E vai aumentar o FDN,
fica claro que a gente deveria adaptar o que a gente está fornecendo ao longo do tempo também. E isso, na maioria das vezes, não é feito, né? Então, a gente deveria acompanhar a situação do capim para acompanhar também ali a formulação da nossa suplementação. Isso é muito difícil. Esse tipo de solução que você traz, né, que você cita, isso é extremamente importante para a cadeia nossa, né? A gente consegue observar no dia a dia aí principalmente a pecuária de leite, né, Daniel? Que é onde a gente está mais inserido. A gente tem uma atividade extremamente rotineira, né? Gente que já trabalhou em fazenda no dia a dia aí, a gente sabe como que a rotina ela é maçante. Em lugares que a gente tem rotinas maçantes, a capacidade de análise nossa fica muito baixa, né? Então falta tempo, falta condição mesmo de parar para fazer essas análises de mercado, essas tomadas de decisão, né? Então essas empresas que vêm com esse tipo de solução ajuda demais, né? Na melhoria das condições aí dentro da atividade. O que a gente sempre busca, cara, é ver a dor, né? Qual que é a dor do produtor? E analisar a dor. É o que vocês fazem aqui também. Se você acha que você para os produtores tem uma dor de como formular ou de como tratar de alguma doença, você vai entrar nessa dor e tentar entender e tentar solucionar para ele. A JPA é a mesma coisa. A gente entendeu que há uma dor dos produtores, no geral, há uma consultoria mais organizada, né? Que marque uma reunião por mês com o produtor, explicando como é que estão essas nuances de mercado. Então, a gente está partindo muito para esse lado. E sempre sendo a visão de ser solução para o produtor rural. É isso que a gente está batalhando para conseguir, né? Sim. E você falou muito, Tomás, isso é verdade, a questão da adaptação, né? Que você adaptar o alimento ao que tipo de volumoso que a gente tem no campo. Exatamente. E isso traz até alguns produtos no meio do caminho que você pode ir utilizando para até o rumen ir acostumando com isso. Não simplesmente assim, eu tenho um animal a pasto, agora de repente eu vou botar esse animal dentro do confinamento e vou mudar completamente a dieta dele, ou vou colocar um proteinado com ureia da noite para o dia, sem fazer uma diluição, sem colocar uma mireia, alguma coisa do tipo. Então, é justamente você se programar para isso, né? Porque como a gente sabe, basicamente, quando que começa e se inicia uma seca e quando que ela termina, a gente consegue fazer essas adaptações aí de uma forma mais tranquila para o animal, né? E olha que interessante, esses dias mesmo, um ex-cliente nosso me ligou, dando proteinado para um gado, nesse caso era um gado de corte. E ele ia matar esse gado. E ele perguntou para mim assim, Daniel, eu estou dando proteinado, mas eu estou vendo aqui que está ficando meio caro, eu queria saber se eu tinha como diminuir a minha quantidade de proteinado ou se eu conseguiria, pelo menos, substituir alguma coisa nesse proteinado para diminuir meu custo. Eu falei, uai, beleza, você vai matar esses animais com quanto tempo? Ele, 3 semanas. Eu falei, cara... Com 3 semanas, qualquer coisa que você troque nessa dieta vai fazer com que o animal ele já não seja mais tão eficiente, ele pode perder peso, às vezes, na mesma dieta do que você estivesse comendo há um mês atrás, se você tivesse adaptado há um mês atrás. Então, com 3 semanas, essa adaptação é tão lenta. Se não me engano, são 60 dias. Você lembra o número exato dessa adaptação da microbiota ruminal? Existe um tempo de adaptação ali mais... agudo, né? Mas assim, completo deve ser por volta de 60. Eu acho que é por volta de 60 dias, se eu não me engano o número é esse. Adaptação completa. Depois, uma nova ração, digamos. Há uma nova dieta. Uma nova dieta. Uma nova dieta. 60 dias. 60 dias, se eu não me engano o número é esse. Se não for, a gente pesquisa depois, aí o Darius coloca como um asterisco no nosso YouTube. Bota uma tarja preta, Darius. Mas é muito isso, né? Então, assim, não economize nessa hora. A adaptação é muito importante porque isso realmente é lento. E antes a gente estava falando até, por exemplo, da mireia, né? Eu acho que esse está escrito um pouco para trás, mas é um dos pontos bacanas da gente comentar esse. Que a mireia, por exemplo, é uma forma que se tem de colocar amido em volta do grão de ureia para justamente que o animal não sinta o gosto de ureia. Ele aumenta a palatabilidade? Ele aumenta a palatabilidade, porque é um amido, mas o que ele mais faz é esconder a ureia mesmo. Entendi. Então o animal come e não sente que está Então comendo é basicamente isso que a mireia faz. Ela envolve a ureia de amido.
Ponto. Sim, a mireia é isso, né? Sim. É amido em volta de ureia. O negócio é esse. A questão é que ela é um pouco mais cara e o pessoal fala, mas ela tem uma energia e tudo, mas assim, a energia dela é bem ínfima perto do que você utiliza para falar que ela faz uma O diferença na segredo dieta. dela é esconder a ureia, basicamente. Sim, basicamente é esse mesmo. E ele é muito Entendeu? mais caro que a ureia, você sabe o preço? Eu não sei os preços exatos não, mas na época que eu acompanhava isso, era bem mais caro. Ela era bem mais cara por causa da tecnologia e acaba que absorve muita umidade. Então, se você tiver um sal desse que fica muito tempo parado, aí o amido segura mais umidade do que a ureia, que já segura muito também. Então, é higroscópico, não é isso? Que é um dos grandes problemas também do fornecimento de proteinado, né? É que o pessoal quer utilizar o proteinado como uma estratégia também de, às vezes, reduzir o trampo dele, o trabalho, né? Então, às vezes, ele quer ir lá e colocar uma quantidade de proteinado ali pensando num consumo que vai durar por longos dias aí, né? E aí a gente tem ali a suplementação perdendo as características, né? Perdendo palatabilidade, alterando a umidade, enfim. Tudo isso aí que vai alterar o consumo dos animais, né? E com certeza vai alterar aí essa adaptação, vai alterar o desempenho, né? Então o proteinado ele é uma boa estratégia, mas ele não exime o trabalho né, de fornecer o concentrado, de estar monitorando os animais, monitorando o consumo, né? Se a gente estiver pensando em desempenho, com certeza não, né? É muito comum, mesmo durante a seca, o produtor fornecer o proteinado e ele não conseguir imprimir ganho de peso, às vezes mantém, ou às vezes os animais até perdem mesmo com o consumo do proteinado por causa dessa diferença, né? Tanto em manejo, né, desse fornecimento, como ajuste do material que você está fornecendo com o que você tem de volumoso lá para os animais consumirem. Com certeza. E assim, sal mineral, às vezes você consegue colocar sal mineral no coxo e como a gente tem um consumo aí, vamos botar um animal adulto entre 80 e 120 gramas, vamos colocar nessa base aí, como é pouco o consumo e ele é autolimitante pelo nível de sal branco, principalmente, que tem dentro dele, acaba que ele consegue ir lá uma vez por semana, uma vez a cada 3, 4 dias e dar uma olhada para ver se ainda tem sal, que é o que o Tomás está falando. Se você começa a usar mais proteinado, aí basicamente é todo dia. E aí vai uma dica de um dia que a gente foi ver uma fazenda que os animais não estavam ganhando peso de jeito nenhum, dando proteinado de boa qualidade. E esse caso é clássico. Isso que eu estou falando, você que está me escutando e acha que é impossível, saiba que esse caso é clássico. Os animais não ganhando peso, não ganhando. Falei, gente, o que está acontecendo? Não é possível, o produto é bom, não tem sentido um negócio desse. Conta o estoque. Na hora que foi contar o estoque, ele não estava era fornecido para os animais. O camarada estava dormindo, ao invés de fornecer no coxo para os animais, aí não tem. Se não consumir, aí não tem, não. Eu tô uma coisa. Não, aí não tem alimento que consiga dar certo se não for fornecido. Você pode comprar a né? melhor ração do mundo, se não der pro animal, não adianta, né? Mas isso é muito comum, porque é uma atividade rotineira que o animal não morre se ficar um dia sem. Sim. Então acaba que às vezes protela e quem segura um dia segura 2 e na hora que você vê você acaba perdendo essa continuidade. E se você perde a continuidade, você modifica a microbiota e às vezes tem que começar do zero, somente com questão de ureia, por exemplo, você tem que fazer adaptação de novo. Entende? Então tem todas essas coisas e que o dono da fazenda ele faz em termos de processo para minimizar esse problema? Porque realmente as fazendas um pouco maiores, o dono da fazenda, ele não fica lá no coxo olhando. O que ele normalmente faz? É a contagem de estoque? É alguma coisa mais automatizada? O que tem para fazer nesse caso? Contagem de estoque é extremamente importante para monitorar, né? Principalmente quando o administrador do negócio ali está muito distante, né? Cruzar as informações com o desempenho dos animais, né? E aí vem, né? O trabalho nosso de assistência técnica ajuda nisso, enfim, né? É uma série de situações aí que a gente vai monitorando de longe aí para chegar nas informações, né? Se está sendo fornecido aí ou não.
E a contagem de estoque é muito importante você ter noção de que tipo de alimento que você está dando. Então, qual que é o tipo de suplementação que você está dando? Você tem mais ou menos a noção do que esse animal vai consumir. Tem como a gente estimar o que esse animal vai comer. Então, por exemplo, uma delas eu já te falei, o animal adulto, que não está produzindo leite nem nada, se for consumir só sal mineral, 80 a 120 gramas por dia é mais ou menos o que você espera de um consumo de um sal mineral. Ok, um sal mineral normal do mercado aí, bem comercial. Os outros você quer falar pra gente, Tomás? Você que está por dentro aí? Não, você está falando de mineral fornecido puro no coxo. Puro no coxo. Vai ser mais ou puro menos no coxo, isso, de 80 a 120. Se o animal passa fome, tende a mais a 120, até 150. Se o animal está bem alimentado, ele tende a nem consumir sal mineral. É o caso, por exemplo, de gado de leite, né? Às vezes, eu já vi isso várias vezes. O camarada olha e fala assim, esse sal é horroroso, as vacas não comem. Ela não come por quê? Porque todas as necessidades dela já estão supridas via ração, via dieta que você está dando no coxo para ela, né? Então acaba que não precisa. Então eu acho que para sal mineral e minerais vai ser mais por aí, né, Tomás? Mais por aí. E no nosso proteinado? Proteinado, aí a gente volta na questão da estratégia, volta na questão da, né, qual tipo de proteinado que a gente está formulando, né? A gente dá um exemplo aqui simples para vocês. O que geralmente determina consumo, né, de matéria seca do animal, principalmente pastagem e tal, a gente já não conversa muito mais voltado para peso vivo de animal, né? Nós vamos falar aí algo em torno de 1,3% de FDN que ele consegue consumir, né? Então, você consegue fazer uma conta rápida aí? Vai lá. Um animal aí de 400 quilos, se ele for comer 1,3% em FDN... 5,2. 5,2. Né? 5,2, se esse capim tiver aí 68% de FDN, quanto que ele vai consumir? 1,3 vezes 450, não é isso? 400 quilos, né? Que a gente deu 400. 520? Não. 1,3% de FDN em relação ao peso vivo. Então vai dar 520, vai dar 5,2, é isso. 5,2, mas aí com um FDN aí de 68%, divide por 68 pra gente aí. Quantos quilos de matéria seca esse animal vai conseguir consumir de pasto aí? 7,66. 7,66. Se esse FDN lá do capim já tiver com 120 dias aí, tiver com 74%, esse consumo de matéria seca de capim também vai diminuir, né? Então, através dessas situações, a gente vai determinar até essa quantidade de suplementação, nível de suplementação, nível energético dessa suplementação para conseguir fazer o animal ganhar peso ou não, né? Então, isso aí é extremamente importante. Mas se eu chegar na prateleira lá da casa agropecuária, eu quero um proteinado, o que ele vai ver lá de consumo? De forma geral, né, de termos comuns aí da gente utilizar, o proteinado 0,1 e o proteinado 0,2, né, que são os mais comuns, que estão relacionados também a consumo em relação a peso vivo, né? É isso aí. Mas 0,1% do peso e tudo mais tem uma forma, regrinha básica, né? 1 grama por quilo de peso vivo, não é isso? Isso. De 1 a 2 gramas a gente fala aí que vai ser um proteinado de baixo consumo. Sim. Concorda comigo? Sim. E aí, isso aqui é uma coisa complicada, porque dependendo da empresa você vai ver uma nomenclatura diferente, né? Mas a gente tem, por exemplo, 4 gramas por quilo de peso vivo, que vai ser o proteinado de alto consumo. E aí já tem empresas falando do 3 gramas por quilo de peso vivo, que vai ser o médio consumo, né? De 2 a 3. Depende mais ou menos por aí. Então, Leandro, se você perguntar lá, se ele te perguntar que tipo de proteinado que você quer, você vai achar provavelmente uma coisa dessa, de 0,1% a 0,4% do peso vivo, ou 1 grama, 4 gramas por quilo de peso vivo. O número é o mesmo. Consumo diário, né? Consumo diário. E a partir disso, você sabendo o que você comprou, você sabe exatamente como é que você vai fazer para contar o seu estoque, para saber se tem, de fato, o consumo dos animais ou não. O mesmo animal de 400 quilos que a gente usou o exemplo aqui, ele pode consumir de 400 gramas até 1,6 kg, né? Então, isso é extremamente importante de estar mensurando aí esse consumo
para atingir os objetivos aí do pecuarista, né? É isso aí. E às vezes o que acontece? Olha que coisa que eu também vi acontecer muito no campo. O camarada bota sal mineral normal, não é aquele concentrado não. Sal mineral normalzinho lá, 80 gramas de fósforo. Que é um dos motivos. Sabe por que a gente sempre pensa em sal mineral falando pelo fósforo? Vocês sabem por quê? Porque é o mais caro. O que faz com que um sal mineral fique caro é o teor de fósforo dele. Então, você falar a quantidade de fósforo que tem é saber qual que é o preço que você vai pagar sobre aquilo. Os outros também são caros, mas às vezes usa menos, não é tão oneroso, então acaba que ele não é tão importante mais no preço do produto. Então, tem muita gente que acha que só fósforo é o suficiente para fazer um sal de qualidade. Interessante isso, né? Sim, é a mesma coisa de comprar ração. Compra ração pelo quê? Você compra ração pelo teor de proteína. Dela. Pelo mesmo motivo. Uhum. Bacana isso, né? Bacana. Vocês já tinham pensado nisso? Nunca tinha pensado nisso. Tá vendo? Já aprendeu mais Curiosidades do Daniel. Continua assistindo o nosso podcast. Pode deixar, não perca nenhum capítulo. Eu já até me perdi aqui. Como é que é o negócio? A gente estava falando do consumo, né? Aí eu lembrei. Por exemplo, uma coisa, gente, você que está no campo, pelo amor de Deus, toma cuidado com isso ou presta atenção nisso que você está fazendo. O animal ele tem as exigências de minerais dele. Se você compra um sal mineral comercial, bom, mas comercial normal, e você acaba dando esse sal mineral e o animal está passando fome, a tendência dele é que ele consuma mais sal mineral. Concorda comigo? Aí o que acontece com o cidadão? Se está comendo mais sal mineral, está comendo muito, eu vou misturar com sal branco para diminuir o consumo. O animal diminui o consumo se você colocar sal branco. Só que ele não deixa de consumir só sal branco. Ele deixa de consumir todos os outros minerais que precisa. Então você economiza e o animal zangou. Aí não ganha peso mesmo. Olha que coisa complicada. E isso aqui, você nunca viu isso na vida não, né, Tomás? Você nunca viu isso na vida não, né? Misturar sal branco no sal normal para poder diminuir o consumo. Todo dia a gente vê isso. Todo dia, né? Todo dia. Esse é o padrão se bobear, não? Então, isso é uma coisa bacana também da gente lembrar para você prestar atenção aí no campo, se isso está acontecendo com você ou não. Existem até pesquisadores que falam que o animal não precisa tanto de sal mineral. Você já escutou falar nisso? Tem um pesquisador, se eu não me engano, é do UFR, da Rural do Rio, um Tocárnia. Ele falava muito isso, que animal, assim, a não ser em situações muito específicas, no norte do Pará, se for ali para o Pantanal, que realmente o solo é muito pobre, o resto não precisava de sal mineral, não. E eu vi no Uruguai lá, a turma rodando sem sal mineral. E o gado ganhando peso. Olha que interessante. Mas o solo do Uruguai é diferente do nosso aqui. É diferente do nosso. O solo do Uruguai não é igual ao do Pará. Mas o de São Paulo, por exemplo, não é tão diferente do Uruguai também, sim. Não, né? Uhum. Então abre parênteses aí para botar a pulga na orelha da turma. Mas esse é um caso interessante também. Então toma cuidado com isso. E se você quer saber como diminuir o consumo de sal mineral dentro da sua fazenda, leve em consideração 3 coisas. A quantidade de sal que você coloca, a quantidade de ureia que você coloca e uma que o pessoal fala menos, mas ainda existe, que é monenzina. Então, se você aumenta a monenzina, que é um promotor de crescimento e tudo, você também está a ter problema. Interessante, né? Sim. São estratégias. Você vende monenzina lá, Leandro? Não, ainda não. Dica? Já vou anotar aqui. Anota aí. Continua assistindo o nosso podcast. Ah, pode deixar. Eu participo dele, eu assisto aqui, porque não tem outro jeito, eu tô participando, né? Você acredita que esses dias chegaram para mim e falaram assim, você assistiu o episódio assim? Eu falei, não, por quê? Eu falei, mas como que você não assistiu? Eu falei, eu tava lá. Eu tava ao vivo. Para que eu vou assistir de novo? Enquanto a gente coloca uma água aqui para a turma, você que agora está aprendendo tudo sobre sal mineral, o que normalmente você não aprende, eu acho que pelo menos a gente merecia o seu joinha. Pelo menos que você seguisse a gente. Que você, no mínimo, rapaz de Deus, prestasse atenção nesse microfone de ouro e seguisse a gente e mostrasse isso para todos os produtores que você conhece que bota sal branco no meio do sal mineral. Aquele que tem alergia ao proteinado. Ou aquele que resolve fazer o proteinado na casa dele com as coisas mais absurdas que eu já vi na vida. Tipo vagem
da colheita de soja misturada, negócio preto, horroroso. Então, para você que tem esse tipo de gente, manda esse podcast para ele. A gente vai começar agora também a mandar pelo WhatsApp para quem precisar, para justamente você poder ter isso na sua cabeça lá, que isso é muito importante, a gente tenha falado. E olha que legal, a gente está falando de coisas práticas e a gente está tentando trazer muito isso. Coisas práticas que você escuta no campo de quem vende, mas também toda a parte do mercado de quem trabalha com isso. E o Tomás aí trazendo pra gente os números técnicos dos mais incríveis. O nosso Mr. NRC aqui da Companhia do Leite. Só um parênteses, Daniel. Se você compartilhar com 3 pessoas o podcast, seu leite aumenta. Aumenta. É impressionante. E escutar a gente, tipo, como é que é? O homeopático auditivo. O Ronaldo falou homeopático auditivo. Escuta a gente toda semana durante 3 meses. É quase uma pirâmide. Aí também. Se a pessoa mandar para mais 3, o leite aumenta mais. É igual pirâmide. É igual pirâmide. É impressionante. Com certeza. Mas eu acho que é isso. Mais alguma coisa, gente? Eu queria falar um pouco da questão também que eu escuto muito do campo, que é fazer sal mineral em casa. O pessoal quer fazer proteinado, sal mineral em casa, porque fica mais barato. A gente já fala muito isso sobre ração, né? Fazer ração em casa, porque realmente o custo é mais barato. Por quê? Será que é porque o custo é mais barato? Que a gente faz, que a gente recomenda? Será que é uma questão só de custo? A questão da ração? A qualidade também, em algumas situações, não? Eu como técnico... Eu acho que eu nem converso sobre custo mais quando a gente está pensando em formulação de dieta, né? Eu acho que o fato, né, de você promover suas misturas lá em casa, formular em casa, eu acho que ele é muito mais importante no quesito você conseguir entregar um material, né, e modificar o material que você tem que entregar para o animal do que propriamente só uma questão de custo. Né? Então, tecnicamente, você consegue atender ali as exigências de uma forma, né, vamos dizer, quase que perfeita ali, quando você consegue, né, trabalhar com esses materiais em casa. A questão da ração comercial, o grande problema dela, às vezes, não é nem o preço. E vou dizer para vocês, muitas empresas hoje conseguem concorrer em termos de preço muito próximo do que você fazer lá, sua mistura em casa lá. Né? Às vezes, eles conseguem até ganhar de quem mistura em termos de preço, em termos de custo. Só que o fato, né, você conseguir ali atender a exigência, né? A gente vai falar de volumoso. A gente for falar de volumoso, que o produtor vai utilizar agora na seca ali. Nós vamos falar aí de silagem de capim, nós vamos falar de cana, nós vamos falar de silagem de milho. Se for pensar na época das águas lá, você tem um pastejo extensivo, intensivo. A variação que você tem de teor de proteína entre esses volumosos aí vai de 1,5%, né? Uma cana aí com teor baixíssimo, até um piquete que você consegue colocar lá 20% de proteína, né? Então, como é que você trabalha a ração comercial que tem ali um teor de proteína fixo, NDT fixo e tal? Como é que você trabalha essa variação que você tem de volumoso? É muito mais faz difícil, todo sentido. Né? Então, quando você consegue ali fazer essas misturas na sua propriedade, o atendimento à exigência da vaca, com certeza, vai ficar muito melhor. Você pode aumentar o teor de proteína, caso você tenha, ou diminuir. E isso a gente está falando em termos de volumoso, mas a gente pode pensar isso até dentro de lote. Né? Eu tenho, às vezes, um lote 3 lá de vacas que estão, às vezes, ganhando peso acima do que deveriam, que perderam um pouco de produção, e você não quer secar a vaca obesa demais lá para você não ter problema na lactação seguinte. Se você trabalha essa formulação em casa, você consegue segurar um NDT sem ter que baixar demais proteína, e aí você não perde desempenho produtivo. Se você está com a ração comercial pura e simplesmente, você tem mais dificuldade para fazer essas mexidas, né? Ou tanto apertar um lote em relação à proteína e NDT, ou até mesmo tirar alguma coisa quando é preciso, né? Mas você acha que às vezes, dependendo do volume de animal que você tem, até pela disparidade deles, mas dependendo do volume de animal que você tem, às vezes você dificulta mais o manejo do dia a dia do que melhora. Imagina nível de animal médio e você com 10, 15 animais. Às vezes, para você fazer uma ração dessa, assim, até por questão de lote,
o volume é muito baixo, é tipo cozinhar em casa para uma pessoa só. Concordo, sabe? mas isso vai muito do objetivo também, né? Aqui não vamos entrar muito em outros assuntos aqui, não sei nem se a gente pode. Não, né? acho que mas pode sim, ainda mais que o podcast é nosso. Se a gente, fala o que quiser. Se a gente for pensar, por que a pecuária perdeu tanto espaço pro grão nos últimos anos aí? Né? A gente vem de uma região próxima Sim. lá, por que ela perdeu tanto espaço? Né? A gente teve aí, nos últimos tempos, duas comparações de sistemas de produção completamente distintos. Quando a gente abre mão demais de fazer o certo, por causa de trabalho e tal, a gente começa a ir muito para um sistema semi-intensivo, extensivo de produção. Enquanto o pessoal do grão está trabalhando no intensivo máximo. Né? Aí o cara compara lá, nossa, mas eu não tiro o que o pessoal tira com o grão lá por hectare. Não, realmente você não tira. Você está trabalhando num sistema completamente extensivo e você quer comparar o rendimento de quem trabalha num sistema intensivo, não faz o menor sentido. Né? Então, assim, quando você tem um produto que vai te atender a sua necessidade, beleza, mas nem sempre você tem. Né? Lembra aí da questão do capim, a condição do capim, disponibilidade, enfim, nem sempre você tem. Então, acho que a gente tem que ter um discernimento aí na hora de analisar isso, né? Precisar, chama um técnico da Companhia do Leite para te ajudar aí. Tem que fazer propaganda. Da ração tá linda. E proteinado? Qual que é a sua opinião? Acho que vai no mesmo sentido, né? Porque a mudança do restante da alimentação do animal ali, né, que está principalmente voltado para o volumoso, se você tem um produto que, somado ao volumoso que você tem, vai atender a sua necessidade e o desempenho que você busca, o meu volume é pequeno e tal, com certeza, né, pode ser uma boa estratégia. Mas nem sempre você vai ter uma situação dessa. Eu tenho a opinião que, dependendo do volume que você faça de proteinado, às vezes justifica, às vezes não. Mas que independente se o volume justifica ou não você fazer proteinado, eu acho que pelo menos os microminerais, os principais, você tem que comprar pronto. Essa eu acho que é uma dica que eu daria para a turma. Por quê? Porque tem minerais que às vezes a quantidade é tão pequena, que para você fazer aquilo, para você misturar aquilo de uma forma que fica homogênea é muito difícil. Muito difícil. E você não consegue fazer dessa maneira. Tem uma regrinha básica para você minimizar isso, que é sempre começar pelo menor. Então você pega, por exemplo, você está batendo os minerais. Você sempre coloca os de menor volume primeiro, para que eles se misturem, depois o de um volume um pouco maior, até chegar de fato no último, porque você consegue uma mistura mais homogênea. Mas mesmo assim é muito difícil você conseguir fazer isso em casa. A não ser que você tenha uma fábrica de ração na sua casa. Aí a situação é completamente diferente, né? Porque se você comprar lá, o cara tem uma fábrica de ração igual a sua. Mas fazendo o proteinado, e eu já fiz muito, eu acho que é uma estratégia bacana, eu acho que essa é uma dica interessante. Os minerais, se você puder comprar eles concentrados, já misturados, você tende a ter uma qualidade muito melhor daquele produto que você dá para o animal lá na ponta, sabe? Então é isso. O que na ração também acontece, que você acaba comprando o núcleo, né? Com certeza, né? Da mesma forma. Sim. A lógica é mais ou menos a mesma. Se para fazer ração você compra o núcleo pronto, e é um volume muito maior que a ração, então o proteinado faz a mesma coisa. E não é a mesma coisa em termos o núcleo para proteinado e o núcleo para ração não são os mesmos. A proporção entre um e o outro é diferente. Então você tem que comprar o específico para isso, né? Isso aí. Concorda? Concordo. Então tá lindo. Eu acho que sobre isso também a gente já falou aqui, ficou muito bom. Agora, falando de proteinado, se a gente fizer ele em casa, Leandro, conta pra gente. O que a gente pode ter aí, que a gente pode substituir, por exemplo, um proteinado básico com milho, farelo de soja e mais o resto dos minerais? Farelo de soja, né? Milho, farelo de algodão, todos esses produtos que a gente trabalha, né? Só tem que tomar cuidado quando for comprar com a questão da sazonalidade que a gente falou há pouco tempo. Então, por exemplo, você não vai comprar um caroço algodão agora. Quer dizer, se você precisar, você tem que comprar. Mas você tem que organizar para você comprar um pouco antes
em janeiro, por exemplo, no finalzinho da safra, dezembro, estocar para você não pagar muito caro agora. Porque eu estava até, não sei se foi você, um de vocês falou que a vaca demora 60 dias para adaptar a dieta. Sim. Então o cara, por exemplo, que entra em polpa cítrica, ele consome polpa cítrica o tempo todo. Ele custa mudar, ele pode diminuir um pouco, até porque a polpa cítrica tem uma palatabilidade muito alta. Uhum. E aí ele vai comprar a polpa cítrica agora. Sendo que em janeiro a gente tinha com preço muito mais baixo. E a gente até dividia para os nossos clientes. O cara, não tem um fluxo de caixa meio apertado em janeiro. Não tem problema não, nós dividimos 30, 60, 90, 120 para você. Então ele devia ter comprado um pouco mais de volume em janeiro para passar essa época. Porque agora, eu acredito que maio, junho, já tem produto mais barato. Então sempre se ater a essas situações, né? Eu acho que esse é o segredo que o produtor tem que olhar. É sempre isso aí. Você tem mais ou menos assim, dos principais, mais ou menos se a pessoa quiser saber para se programar. Vamos lá, você quer saber... Polpa cítrica, vamos lá, vamos fazer um bate-bola. Polpa cítrica. Quando é que se compra a polpa cítrica? De julho a dezembro. De julho a Pico dezembro. em setembro. De julho a dezembro. Você pode comprar polpa em setembro, que você vai comprar polpa preço bom. Setembro vai estar no meio do caminho? Meio do caminho, é o pico da safra. É o pico da safra. E aí as indústrias, às vezes elas têm um problema que a gente fala que é a dor de barriga das indústrias, né? Então é o excesso de produção e não tem como colocar em nenhum lugar. Porque nenhuma indústria armazena. Quem armazena, a gente armazena, né? Então, a indústria ela tem esse problema. O caroço algodão é a mesma lógica. Setembro, julho a dezembro, setembro pico. O farol de soja, agora nos próximos meses, até julho, tem normalmente os melhores preços. Inclusive para contrato. Então tem muita indústria esmagadora de soja falando, faz contrato agora. Só que agora, até julho, historicamente, são os menores preços de farol de soja. Então você vai fazer o contrato, pode acertar, mas não vai fazer tanta diferença. O importante é fazer um contrato de julho a dezembro com farelo de soja. E você faz o contrato no esquema que você pega ao longo do tempo, Ao longo do tempo, exato. Porque farelo de soja tem um pequeno probleminha aí, né? Que é da armazenagem, né? Não, o farelo de soja, tem, sim, claro. O farelo de soja faz o contrato, você vai tirando ao longo do tempo. Você faz o contrato como se você deixasse o seu estoque armazenado na própria indústria, você vai tirando por demanda, entendeu? Sim. A polpa cítrica também tem contrato, só que nos últimos 2 anos, por exemplo, quem fechou o contrato de farelo de soja não ganhou dinheiro, perdeu R$200 por tonelada, R$100 por tonelada, né? 150, tem horas que até R$300, R$400 por tonelada, porque o mercado baixou e ele tinha aquele contrato que ele tem que tirar. O que a gente fala de contrato é que nunca fechar 100% do volume. Você tem que se proteger e diminuir a volatilidade. Agora, se você fechar 100% do volume, você está exposto, né? A gente sempre falou aqui, porque o preço do leite, ele normalmente... Tem algumas indústrias que estão querendo fazer, tabelar por 6 meses o preço, mas ele não é tabelado, ele tem variação. Então como é que você vai tabelar a comida? Você precifica a comida da vaca num preço X e o preço do leite ele alterna. Se a comida sua está precificada lá em cima, o preço da comida no spot ele abaixa, o preço do leite ele abaixa, você tem que tirar esse contrato aqui. Ainda mais em anos completamente voláteis, igual foi esses 2, 3 anos. O que acontece de contrato, eu sempre falo, as histórias, o cemitério de perdedor, né, que perde algum negócio, é silencioso, né? Então, as pessoas que perdem dinheiro no contrato, elas ficam quietas, não falam muito. Nossa, fiz um contrato de milho a 70 e o milho foi para 80, no caso de venda, ou vice-versa. Não fala, né? Então, você tem que sempre fechar um tanto para diminuir a volatilidade. Deixa um pouco para o spot. Não fecha 100% o contrato, porque o risco é muito grande. É isso que eu bato muito na tecla. A gente está fugindo um pouco do tema, né? Não, mas ao mesmo tempo é o mesmo tema, né? Se a gente está falando de fazer comida, é lógico que a estratégia Eu vou te dar um né? exemplo. No milho, nós produzimos na fazenda, eu fechei 70 mil sacos a 85 e 83. Nós produzimos, vendi, tem 70 mil sacos para entregar, falta 20 mil para entregar. Fecho com eles há anos, né?
e eles brincam comigo. Você pode colocar uma foto na parede da gente lá, porque eu estou tirando seu milho 85 e o milho está 78 agora. Mas no outro ano já aconteceu o inverso. Eu brinquei com eles, vocês podem colocar uma foto minha lá em São Paulo, no escritório deles, porque o milho, eu fechei o contrato a 90 e o milho foi para R$100. Né? Então, para mim, 90, eu analisei lá na empresa, o base, papapá, aquilo que a gente já falou. Pô, 90 tá excelente. O milho foi para 100. Mas 90 a gente já estava ganhando muito dinheiro, né? O produtor de milho 90, naquela época, com os insumos que comprar tudo mais baixo. Então é o seguinte, não fecha tudo 100% volume, nem para comprar e nem para vender. Eu acho que esse é o segredo da comida. Para comprar ainda mais, e no leite ainda mais, porque é muito complexo, é um risco muito alto, cara, né? Mas é isso, só concluindo, caroço algodão você já anotou a época, eu acho que o produtor tem que olhar isso, a época é de julho a dezembro, se faz o contrato por agora, até falando um pouco, a nossa análise de mercado lá acha que está tudo dando certo na safra de algodão, tudo dando certo, então tem que olhar muito isso. E se tudo está dando certo, a produção vai ser maior do que no ano passado. Então vai ter muita produção, né? E as indústrias estão ainda com o preço, batendo num preço um pouco mais alto. Eu acho que o preço tem um espacinho para cair de contrato futuro. É o que a gente acredita. Então, para os produtores de plantão, aguardem, porque as vacas vão comer caroço algodão esse ano. Exato. Polpa cítrica eu falei no ano passado aqui, você deve lembrar. Sim. Polpa cítrica vai cair, contrato. Eles fizeram contrato, as indústrias fecharam o contrato a 1.150, chegaram a fechar a R$900, no pico da safra de setembro. Então a gente avisou, eu falei que, gente, não fecha 100% do contrato. O caroço algodão não fecha 100%. Quer fechar? Fecha um pouco. O caroço algodão tem um cliente nosso, Laticínio, fechou 20 mil toneladas de contrato, não vou falar quem, e a gente avisou todo mundo, falou, a gente foi lá, falou, gente, toma cuidado com o caroço, fecha um pouco. Realmente, o preço caiu. No spot já achava mais barato. Então o segredo é esse, porque tem 2 anos que quem fecha contrato não ganha dinheiro com o contrato. Então fecha um pouco, porque em algumas ocasiões pode ser que o mercado esteja mais alto que o contrato, ele tira do contrato, entendeu? Contrato futuro. Pensa nisso, né? O contrato ele não é para você ganhar mais ou menos, ele é para estabilizar preço. Para você proteger. E o engraçado é o seguinte, assim, você tem aqui um gráfico. E o gráfico, se você for só no spot, ele é assim. Bem volátil, né? Sobe, desce, sobe, desce, Exato. sobe, desce. Se você está só no spot, você não fez contrato nenhum. Se você fez um contrato, uma parte do seu volume, ele tem uma linha reta aqui. Isso quer dizer que se você fizer a média global, a sua volatilidade, ao invés de ser assim, ela vai ser um pouco menos. Ela vai subir e descer menos, porque você tem parte disso que está linear. Parte disso linear. Então, a sua volatilidade ela diminui. Então, isso é que é importante para o produtor, ele diminuir a volatilidade dele, né? Mas fechar 100% do contrato, eu bato sempre na tecla. É loucura. Pode acertar? O produtor fala, eu fechei aqui, acertei, ganhei milhões de reais. Beleza, mas quando você erra? Te quebra, entendeu? Então é isso. Com certeza. Ó, eu acredito que para esse podcast falando sobre sal mineral, proteinado e ração, quem diria que para falar disso a gente ia conseguir gastar mais de 1 hora podendo falar só disso, hein? Só disso. Sem entrar na nutrição violenta. Então eu queria levar a gente aí para o final do podcast. Tomás, você quer começar aí a dar as últimas palavras sobre o tema? Bom, nós já estamos encerrando já? Já. Que isso, cara. Você quer falar mais alguma coisa? Pelo menos mais 1h30 aqui. Eu gosto demais disso aqui. Se você não tiver com pressa, a gente fica aí, ué. Não, você vai me convidar de novo. Com certeza absoluta. Severino, não tem jeito. É Agora, assim mesmo. Daqui 1 ano e meio de novo eu volto aí. Não, aqui foi muito bom, né? Obrigado aí pelo convite. Né? Como é que eu queria falar aquilo que você falou aí agora mesmo do microfone? Ativa o sininho, como é que é? Ativa o sininho, segue a gente. Segue a gente, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, né? E você tem que pôr um medo na turma. Fala assim, é um medo não, até uma oportunidade. Se você compartilhar com 3 pessoas, o leite sobe na outra semana. Aí, ó. Tá vendo aí, né, pessoal? Eu não vou falar isso aqui, simpatia. Senão depois eles vão me cobrar e deixar na sua conta aí. Obrigado aí pelo convite, acho que foi legal, deu para esclarecer
muita coisa aí, né? Eu acho que foi bacana sim. Mas beleza. Leandro? É isso aí. Foi muito bom, aprendi bastante aqui. Não é um assunto que a gente domina tanto, eu domino uma parte, vocês são mais técnicos. Tomás aí, né, Tomás? A gente enrola um bocadinho. Mas eu acho que essa que é a graça do nosso podcast. É cada um tá sabendo uma parte do negócio, que na hora que você junta as informações faz uma coisa muito mais completa do que você vê em qualquer outro podcast que tem por aí, né? E eu acho bacana isso mesmo, a diversidade, né? Assim, você tem... a gente é formado aqui por... Eu fico mais ligado ao mercado, vocês ficam mais na parte de consultoria. Enfim, esse casamento, eu acho que o podcast está subindo muito. Você vê os índices nossos, aumentando as visualizações. Eu acho que é muito por causa disso. A gente acertou a mão nisso aí. Espero que a gente continue muito tempo. Mas obrigado aí, meu companheiro, primo, né? Viu? Primo. Eu até deixei o bigode para hoje. Pra ver se bate o Ronaldinho, o Samuel. Mas é isso, foi muito bom. Mas beleza, gente. Olha, eu queria deixar de palavra final para a turma aí que escolher entre sal mineral, proteinado ou ração nada mais é do que uma ideia de custo-benefício, mais do que tudo. Então é pensar que os três podem ser utilizados sempre. A questão é qual é o custo-benefício que você tem de utilizar um ou outro e qual é o resultado que você quer. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu gostei muito de ter vocês hoje aqui na mesa. Tomás, realmente eu quero que você venha mais mesmo. Vamos tentar fazer isso acontecer. Vamos dar aquele brinde final. E esperamos vocês... Tem água ainda. Leite, né? Tem que... Agora tem dia que é leite, tem dia que é água. Isso aqui tá... Hoje depende do dia. Hoje é água, porque Depois de falar de proteinado... Então tá. Tem que beber água, não tem jeito, né?